Estamos na Forma d'Água. E o nosso bate-papo de hoje, de agora, é com o professor Eduardo, que é nutricionista e professor de musculação de natação aqui na Forma d'Água, na rua Pedro Marcos Prado, 57. A nutrição, ela está muito interligada, professor Eduardo, na vida da pessoa, do ser humano. Sim, tanto a nutrição como a atividade física, né? Essas duas coisas elas se casam muito bem, né? Então, o que a gente prioriza as pessoas a procurarem não só a musculação ou fazer uma atividade física, mas cuidar da alimentação, porque essas duas coisas estão muito bem interligadas, né? A gente tem que procurar casar as duas coisas, né? Hoje em dia, a gente se preocupa muito com a saúde, né? Então, e a saúde também está ligada a uma boa nutrição, né? Saúde do corpo, uma boa nutrição e atividade física. Quero fazer uma pergunta para você. Você atende aqui na Forma d'Água, quais os horários e como é que é esse atendimento, esta orientação? Sim, terças e quintas, né? Das 8 até as 11 horas eu atendo aqui no Forma d'Água. E, na verdade, o atendimento, a consulta, né, de nutrição, ela começa com o paciente, né, o cliente, paciente, a gente fazer algumas avaliações, né? Isso é o principal. Então, a gente divide essas avaliações em 4 grupos, A, B, C e D, né? Que corresponde a quê? A avaliações, né? Que seria a antropometria, né? A antropometria, ela vai fazer uma avaliação do corpo, né? Para ver como é que está a porcentagem de gordura, massa magra, né? E algumas outras coisas. A gente vê altura, IMC. Então, isso é antropometria. O B já parte para uma análise bioquímica, né? Aonde o paciente vai me trazer tanto os exames de sangue, né? Alguns exames médicos, que ele, ou eu mesmo peço, ou algum ou outro médico que tem em mãos, né? Ele me traz, a gente faz uma avaliação disso, né? E para ver como é que está o estado biológico dele, para ver como é que está o sangue, está tudo dentro de acordo. O C já parte para uma análise clínica. O que seria análise clínica? Ele vai me relatar quais são, tipo, se tem alguma doença, né? Se ele tem algum problema com relação a intestino, alguma coisa, então relacionado à análise clínica e tanto é a análise clínica, a gente vê a aparência da pessoa também, né? Quer dizer, o biotipo se ele está adequado às patologias que ele tem. Na verdade, a análise clínica é isso, você vai analisar clinicamente, né? Clinicamente. E depois de analisar clinicamente, vem o dietoterápico, né? Aí ele vai me relatar como que é a alimentação dele. Então, esse conjunto, né, de avaliações, depois de ter feito tudo isso, que nós vamos dar um cardápio, vamos prescrever quais são as condições que ele tem, o que nós vamos... Aí nós vamos começar a adequar todas as outras funções. As outras coisas. Agora, não importa a faixa etária, não importa o sexo. Não. Essas avaliações são feitas para todo mundo, né? Assim, é um geral. Lógico, tem crianças, você avalia de outra forma, né? Tem alguns critérios diferenciados, mas, vamos dizer assim, no geral é mais ou menos isso. Você tem que fazer uma avaliação da pessoa no geral. Aí depois partir para vamos dizer assim, um procedimento maior para saber o que vai fazer. Professor Eduardo, você é nutricionista, mas é professor de natação aqui na Forma d'Água e também professor de musculação aqui na academia. Você consegue aliar ao seu aluno e adequar a ele, não importa o peso que ele esteja, a nutrição com a atividade que ele vai exercer. Não, exatamente. Não, a gente hoje em dia falar de peso tem muitos paradigmas, assim. A pessoa não pode fazer uma musculação? Pode, precisa. Por quê? Porque ela precisa ganhar massa magra. Vamos fazer assim uma correlação. O magrinho e o gordo. Os dois, eles estão em carência de nutrientes, né? O gordinho, ele está desnutrido? Também, porque a desnutrição é carência de nutrientes, O magrinho também, porque a alimentação deles é errada. Então nós temos que corrigir isso, né? Corrigindo isso, essa alimentação adequada, eles vão, lógico, o magrinho ele tem que perder gordura, o magrinho ele tem que ganhar massa magra, é diferente.
A gente não vai falar assim que o magrinho ele tem que engordar, não, ele vai ganhar peso, vai ganhar o quê? Massa magra, né? E o gordinho, a pessoa mais gorda, né, obeso, ele vai ter que tirar a gordura e vai ter que ganhar massa magra, porque a massa magra vai fazer com que ele tenha uma queima calórica um pouquinho maior. Portanto, a ingesta, não importa que tipo de alimento é, mas a ingesta terá que ser com horários pré-determinados. Você não pode ficar muito tempo sem comer nada. Não. O que a gente prioriza, nós temos algumas coisas que a gente prioriza. É aquela bela história, 3 em 3 horas está se alimentando, né? Você comer alimentos saudáveis, né? A gente tem alguns alimentos que vão te auxiliar na perda de peso, no aumento da massa magra, né? Tudo isso. Então, você tem que se alimentar. Você não se alimentando, você pulando refeição, você acaba fazendo com que o seu metabolismo desacelere, né? Então, o que acontece? Quando você, às vezes, se não toma um café da manhã, que muitas vezes acontece isso, vai em jejum, o que acontece? Você vai só almoçar ou vai comer alguma coisa. Quando você vai almoçar, você vai estar com o apetite mais elevado. Você vai comer. E o que acontece? Se o seu metabolismo estando desacelerado, que a gente chama, você vai acabar acumulando gordura. Então, o que acontece? Então, você tem que se alimentar de 3 em 3 horas para acelerar esse metabolismo, né? E isso que é o mais importante. E fora as outras coisas, vamos ver assim, o que compõe a alimentação? Nós temos aí a proteína, né, o carboidrato, o lipídio, todos esses são macronutrientes, eles são super importantes. Mas às vezes a gente esquece das vitaminas, sais minerais, né? Hoje em dia, o mundo globalizado, essa correria, essas coisas, a pessoa esquece de comer assim, uma fruta, de comer saladas, né, vegetais, que nessas saladas vegetais que estão os minerais. Então o que acontece? A pessoa que engorda, ou a pessoa que não ganha peso, ou não ela esquece de se alimentar desse jeito. Então é o carboidrato que vai fazer com que ela engorde. Na verdade não é o carboidrato, são outros fatores, mas no geral é isso. Portanto, vegetais, leguminosas, carboidrato, proteína, isso faz parte. Isso, tudo na sua quantidade exata. Tudo tem uma adequação. Porque na verdade o que a gente tem que fazer? A gente tem que equilibrar o nosso corpo, né? Tem que equilibrar as funções. Não pode desequilibrar. Porque se você tiver desequilibrado alguma coisa, vai acarretar em alguma disfunção, alguma doença. Então, na verdade, o organismo ele tem que estar sempre equilibrado, né? Beber muita água, isso é importantíssimo, beber muita água, né? Se alimentar de 3 em 3 horas para você ter uma saúde adequada. A água é o combustível? Com certeza, nosso corpo é 60%, 70% de água, né? Aí a pessoa me pergunta, como é que eu vou tomar água? Eu tomo água antes do treino? Não, a água você tem que tomar durante o dia inteiro. Assim, com exceções, hoje em dia a gente fala assim, evitar o consumo de líquidos durante a refeição, né? Esse consumo de líquido durante as refeições vai fazer com que o pH do seu estômago ele acaba modificando. Você acaba perdendo algumas funções do seu intestino de captar nutrientes, que são essenciais. Então a gente tem que diminuir ou às vezes não tomar. Esperar 1 hora, ou tomar um pouquinho antes, 1 hora antes, e depois tomar depois do treino, 1 hora depois da refeição. Tudo na dose certa. Tudo bem equilibrado, tudo na dose certa. Porque senão a gente acaba pendendo para um lado ou para o outro e não é ideal. Nós temos que tentar manter o equilíbrio, né?